Boa noite a todos. Que o amor de nosso Mestre Jesus permaneça nos envolvendo, proporcionando a todos nós momentos de paz, de serenidade, de harmonia. O evangelho dessa noite é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos. O que deve se entender por pobre de espírito? Farei uma pequena leitura para que a gente possa dar continuidade nas reflexões. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. É muito interessante quando temos a oportunidade de desfrutar dessa doutrina abençoada, o Espiritismo, por ela nos esclarecer algo que muitas vezes fora do Espiritismo não conseguiríamos compreender. Quando Jesus nos traz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, se pegarmos pela visão materialista, a visão material, o bem-aventurado é considerado aquela pessoa afortunada, aquela pessoa que tem economias privilegiadas, que para muitos vive em um certo conforto. Mas a doutrina espírita nos traz o esclarecimento que as mensagens de Jesus são palavras para a vida eterna. Ainda que naquela época, por ele falar o aramaico, ser uma língua pobre, que muitas palavras eram utilizadas para definir inúmeras outras coisas, o Espiritismo nos traz que essas palavras de vida eterna têm um sentido que foge à visão material. O bem-aventurado pode-se dizer aquela pessoa feliz. Felizes são aqueles pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mas pobre de espíritos, a visão material, encontraremos em algumas classificações aquelas pessoas em vulnerabilidade social, aquelas pessoas desprovidas de recursos financeiros ou culturais. Mas a mensagem de Jesus nos traz que o pobre de espírito é aquela pessoa que adquiriu uma das maiores virtudes que o ser humano irá conseguir conquistar, a humildade. Feliz, portanto, aquele que é humilde, porque obterá o reino dos céus. Mas, dentro do Espiritismo também compreendemos que o reino dos céus não é um local circunscrito. Não é um local em que podemos definir ali ou acolá. O reino dos céus é, acima de tudo, um estado de consciência. Um estado em que a nossa alma, através dos nossos esforços, através das virtudes adquiridas, nos proporciona paz, harmonia e serenidade. Portanto, feliz aquela pessoa que é humilde, pois ela obtém a paz, a harmonia e a serenidade. Essa é a mensagem feliz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles obterão o reino dos céus. Essa palavra, essa mensagem de Jesus, ela foge muitas vezes da nossa compreensão, até mesmo dentro da doutrina espírita, até mesmo compreendendo, através das elucidações dos benfeitores espirituais, acerca da sua real e verdadeira mensagem. Porque encontramos ainda, dentro do Espiritismo, pessoas que na busca dessa doutrina, às vezes não compreendem a mensagem de Jesus. Mas aquele que começa a adquirir a sua humildade, tem compreensão, tem compaixão, tem entendimento com os seus próprios irmãos. Tem entendimento com aquele que mesmo dentro da nossa casa não compreendeu verdadeiramente ainda a mensagem do Cristo. Nessa mensagem, nesse sentido, o pobre do espírito, aquele que é feliz, bem-aventurado,
aquele que possui a humildade, não vai ser aquela pessoa que possui bens materiais. Embora a condição econômica não estampa na feição da pessoa se ela tem humildade ou não. Pois sim, dentro do seu coração, dentro da sua alma, aquilo que ela traz. Essa é uma qualidade, é uma virtude que a todos nós é ofertada. E que todos nós, espíritas cristãos, na busca daquela verdadeira mensagem de Allan Kardec, que o verdadeiro espírita é aquele que busca combater as suas más imperfeições, que tem como objetivo a transformação moral, ele busca conseguir essa virtude. E com isso, ele vai compreender que não é uma roupa simples, uma pessoa maltrapilha, ou uma pessoa, muitas vezes, sem o hábito da higiene, é denominada uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Porque não é o exterior, é o interior que nos demonstra a humildade ou não. Por isso, quando nós encontramos dentro do nosso círculo familiar pessoas que não compreendem certas coisas, nós devemos trabalhar para que consigamos ter essa compreensão. Porque esse exercício, esse trabalho da compreensão, nos fará adquirir a humildade. É muito simples de analisarmos se somos pessoas simples, se somos pessoas humildes. Independente das nossas condições financeiras. A pessoa que é humilde é uma pessoa serena. É uma pessoa que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, ela se mantém serena. Porque ela tem o conhecimento, porque ela não é a única que sofre na terra. Ela tem o conhecimento que Deus, sendo um Pai todo bondoso, misericordioso, não irá permitir que venham até nós as dificuldades, desde que nos sirva de aprendizado para as nossas almas. Aquele que possui a humildade, em todos os momentos da sua vida, é uma pessoa mansa e uma pessoa branda. Não posso dizer por vocês, posso dizer por mim. Ainda não sou humilde. Ainda me falta a humildade, porque diante das dificuldades eu me desespero. Diante das dificuldades, mas por que eu? Diante da dor, que segundo o Espiritismo nos esclarece, que toda dificuldade é um processo pedagógico para o nosso bem, para o crescimento das nossas almas, da nossa alma. Aquele que ainda não possui a humildade vive em constante tormento. Porque nada para ele está bom. Nada para ele não serve. Ele sempre projeta aquela imperfeição que ele tem ainda momentaneamente, ele projeta no seu semelhante. Quantas vezes já me pego a dizer, fulano me tirou do sério. E às vezes eu me sinto magoado e ofendido com a pessoa que me proporcionou um momento de reflexão. Mas devido pela falta de humildade, eu não o vejo dessa forma. Aquele que possui a humildade ou aquele que trabalha para adquirir a humildade, vê que o próximo me revela. Todas as vezes que eu me sinto angustiado, todas as vezes que eu me sinto nervoso, devido ao ato de alguma pessoa, o culpado não é a outra pessoa. O erro não está na outra pessoa. O erro está dentro de mim. Porque o próximo está me revelando aquilo que eu necessito trabalhar dentro de mim para que eu possa ser um bem-aventurado. Para que eu possa ter a paz de consciência, de espírito. É muito interessante quando alguém me pergunta, você sabe enumerar os seus defeitos? Eu, por não ser uma pessoa humilde, ainda fico alguns segundos, alguns minutos para tentar enumerar os meus defeitos. Mas aí pergunto, mas qual é o defeito do fulano? Eu sei, nem muito tempo precisa para que eu possa começar a falar. Eis aí o exemplo de uma pessoa que não possui humildade. Porque aquele que possui humildade conhece a si mesmo. Aquele que possui humildade conhece as suas imperfeições.
aquele que é humilde, aquele que é espírita cristão, diante das suas imperfeições, ele planeja, ele tem objetivos superiores. Ele sabe que tem que trabalhar para conquistar os valores imortais da alma. E mesmo diante das dificuldades, cai aqui, levanta ali, ele não desiste, ele persevera. Dentro do cristianismo, nós temos inúmeros exemplos. Dentro desse próprio capítulo, a mensagem do Espírito Lacordaire, ele nos traz que uma virtude muito pouco comum no nosso meio, muito desprezada por nós. Aqueles que foram exemplo, ainda nós não os observamos. Vamos ver Pedro, um homem impulsivo, um homem com temperamento explosivo às vezes, no Jardim das Oliveiras para tentar defender o Mestre Jesus, diante dos representantes do Sinédrio, ele retira a espada, a bainha, e acaba decepando a orelha de Malco, um dos representantes do Sinédrio que fora para buscar Jesus. Mas é esse mesmo homem, Pedro, que muitos de nós, muitos humanos, seres humanos, somente lembram dele quando ele negou o Cristo 3 vezes, teve uma transformação moral, teve uma renovação da sua existência. E é aquilo que nós devemos buscar, é aquilo que nós devemos ter como objetivo e meta na nossa vida. Somos espíritos imortais, muito embora buscamos a nossa vida material como se fosse a única. Diante de tanto conhecimento, diante de tanta luz que a doutrina espírita, relembrando a mensagem do Cristo de forma pura e cristalina, nós desprezamos. Aquele mesmo homem, Pedro, foi um pilar do cristianismo. Fundou a Casa do Caminho. E quando foi levado, condenado à morte, à crucificação, já era um novo homem. Anos após. A nossa transformação moral não se fará numa única reencarnação. A busca da humildade não se fará em uma única reencarnação. A falta de humildade é aquele que se acredita humilde. Pedro, após anos de dedicação ao trabalho, à causa do Cristo, foi condenado a ser morto pela crucificação. E no caminho que ele fora do local da condenação até da prisão marbetina até o local que seria crucificado, muitas pessoas estavam ao lado, o xingando, o falando injúrias, agredindo, não só verbalmente, mas como fisicamente também. Dentre eles, Malco, aquele que ele perdera a orelha devido à ação impulsiva de Pedro. Mas Pedro era um homem renovado. Reconhecendo o Malco diante da multidão, Pedro se ajoelha diante de Malco. Num simbolismo, num sentimento de perdoa-me, meu irmão. Eu ainda era um homem agressivo. Eu ainda era um homem que desconhecia a verdadeira mensagem do Cristo. E os soldados romanos, vendo aquela cena, se esse aí, Pedro, é considerado o maior dos seguidores da Casa do Caminho, quem que é esse do qual ele está ajoelhando? Deve ser maior que ele. Crucifica-o também. Quantas vezes nós nos pegamos naquele sentimento de levar o revide, a vingança, guardando a mágoa, alimentando esse veneno dentro das nossas almas. Quando temos a oportunidade, nós vamos de encontro àquele irmão que nos ofendeu para revidar. Semelhante de Malco, que foi para, quem sabe, chacotear Pedro, acabou também sendo crucificado. Essa é uma história no qual Divaldo Pereira Franco nos traz. Quantos de nós, a caminho ainda, dentro da luz do Espiritismo,
temos esse sentimento, o desejo do revide, da vingança. Eis aí um ser que ainda não possui a humildade. Porque aquele que é humilde, ou aquele que busca trabalhar ser humilde, perdoa as ofensas dos seus irmãos quantas vezes for necessário. Porque não é algo que faz bem para o nosso semelhante quando ele é perdoado. É algo que faz bem para nós. Quando nós atingirmos um estágio de bons espíritos, de um espírito bom, ou um espírito puro, nós nem mesmo nos sentiremos ofendidos. Nem mesmo teremos a condição de perdoar alguém, porque nós não nos sentimos ofendidos. Eis aí a característica de uma pessoa que é humilde. Vamos encontrar dentro do livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, a ordem, a classificação dos espíritos, conforme as suas qualidades e conforme as suas imperfeições. Lá nós temos 3 ordens: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, temos 5 classes, que eu me enquadrei dentro de uma delas. Todo aquele que se está classificado como um espírito imperfeito, ainda as tendências materiais prevalecem sobre as tendências espirituais. O mundo material é muitas vezes o que prevalece da nossa vida. E sendo assim, nós desprezamos a mensagem da palavra eterna do nosso Mestre Jesus. As nossas más paixões, a satisfação das nossas más paixões. Muitas vezes não somos pessoas más, espíritos maus, que sentem prazer, que sentem satisfação de fazer o mal, mas ainda espíritos ignorantes, que mesmo diante dos conhecimentos à luz da doutrina espírita, nos fazemos falta de compreender essa luz. Porque a partir do momento que nós verdadeiramente a compreendemos, nós procuramos ser pessoas humildes. Na ordem dos bons espíritos, nós vamos encontrar aquelas pessoas benevolentes, onde as orientações espirituais prevalecem sobre o plano material. Onde mesmo diante das dificuldades, mesmo sabendo das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, nós nos mantemos perseverantes. Essa é a proposta de cada um de nós. Essa é a proposta de todos nós que aqui estamos, dentro da doutrina espírita. Sendo bons espíritos ou sendo espíritas imperfeitos, nós temos que trabalhar na aquisição desses valores. Eu tenho a certeza absoluta que todos nós aqui presentes, diante de uma ofensa perante um amigo, perante um irmão, perante um parente, depois se arrepende. Porque na nossa essência, a maioria de nós somos pessoas boas, ainda ignorantes, ainda com a falta da perseverança ou do esforço de adquirir as virtudes. Porque assim bem, na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, os nossos benfeitores espirituais nos respondem. Quando Kardec pergunta se através dos nossos esforços nós conseguimos vencer as nossas más tendências. E os benfeitores espirituais nos trazem que sim. E bem poucos esforços. Mas bem pouco de nós fazemos o pouco esforço. Eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa boa. Mas eu não compreendo. Mas eu não tolero. Eu não perdoo. Sabemos que a criação de Deus não há privilégio nem preferência. Todos nós somos espíritos criados com as mesmas condições. Uns se diferenciará do outro conforme esses esforços que ele empenha em conseguir as virtudes. Sendo assim, todos nós somos capazes. Cada um de nós somos capazes. Mas muitas vezes a pessoa se coloca num estado de fragilização, de vitimização, que não é dela,
mas ela se coloca na nossa condição. Uma coisa todos nós estamos destinados: a se tornarmos espíritos puros, que é a terceira ordem. Espírito semelhante ao Cristo. Porque o Cristo não foi feito, não saiu das mãos do nosso Criador, Deus puro. Ele passou pelas mesmas existências que nós estamos passando. Claro que em outras dimensões, em outras galáxias, quem sabe. Portanto, não há motivo de, às vezes, nos colocar como desculpa que não somos capazes, que não somos merecedores, porque nós somos. A humildade não se faz, eu sou um coitado. A humildade se faz daquele que realmente conhece as suas imperfeições, as suas dificuldades, mas tem como objetivo se tornar uma pessoa melhor. E busca trabalhar para essa conquista. Existem inúmeros exemplos na antiguidade e na nossa época, na nossa era, de pessoas que se devotaram, de pessoas que buscaram essa aquisição dessa virtude. Cada um de nós, meus amigos, somos pessoas que temos os nossos anjos de guardas, temos nossos espíritos superiores que nos acompanham, e bem assim nossos benfeitores espirituais nos orientam, que devemos buscar o hábito da oração, suplicar o auxílio desses espíritos para que eles possam nos auxiliar nessa aquisição, porque esse é o trabalho deles. Mas bem poucos de nós temos o hábito da oração. Bem poucos de nós temos esse cultivo dentro de nós, que fortalece a nossa alma diante das dificuldades do dia a dia, que auxilia para que possamos adquirir a humildade. Ser rico não é a condição de uma pessoa que não pode ser humilde. Ser pobre não é a condição de uma pessoa que pode ser humilde. Tanto o rico como o pobre, quanto o que se veste bem, como o que não tem as condições de se vestir bem, tem a capacidade de ser uma pessoa humilde. E merece adquirir essa paz de consciência no mundo onde as pessoas estão enfermas da alma, no mundo onde a dor e o sofrimento assolam todos os lares. Mas aquele que procura a humildade, procura manter a serenidade. Mesmo diante das maiores dores, mesmo diante dos maiores nomes de doenças que possam existir. Que conforme afirma o Espírito Joana de Ângeles, da psicografia do Divaldo, existe no mundo muitas pessoas que passam por dores, mas não sofrem. E existe muitas pessoas que não têm dores e sofrem. Existem pessoas que são diagnosticadas com doenças terríveis, e elas nos trazem a mensagem de humildade. Porque sabe que pouco ela sabe da sua existência. Ela sabe que os desígnios de Deus é além daquilo que ela pode às vezes compreender. E mesmo não compreendendo, ela é resignada. Enquanto nós encontramos pessoas que têm tudo na vida, pessoas que não têm doenças e vivem em constante tormento, vivem em constante reclamação, lamúria, queixume. Quando, na pergunta 919, Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o meio prático para que nós possamos nos melhorar, os benfeitores nos traz: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Essa é uma proposta daquele que quer buscar ser uma pessoa humilde. Conhecer a si mesmo, as suas fragilidades principalmente. E primeiro, para que diante de um mapeamento das suas imperfeições, ela procurar trabalhar, procurar dar o antídoto daquelas suas imperfeições. A caridade entendida por Jesus, na sua essência, benevolência para com o seu semelhante, indulgência, perdão. Mas até quando ainda nós patinaremos? Até quando ainda nós nos mantermos na condição que não somos capazes?
Até quando ainda nós nos mantermos nas condições que nós temos que satisfazer os nossos gostos materiais, em detrimento dos nossos gostos, daquilo que é imortal, das mensagens imortais. Todos nós somos capazes, meus amigos. Quando nós encontramos naquela belíssima obra, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier há 2000 anos, quando Emmanuel, na atual existência, sendo Públio Lentulus, um senador romano, se hoje ainda a tentação para aquele que possui grandes posses, acerca da vaidade, do orgulho, já é difícil, imagine numa época onde que um povo inteiro era orgulhoso. Todos aqueles nascidos em Roma tinham como hábito cultural o orgulho de ser romano. Imagine um senador, cheio de pompas e honrarias terrenas, que diante de Jesus, quando ele o busca para curar a sua filha que passava por lepra, Jesus, diante de Públio Lentulus, diz a ele que naquele momento era um momento significativo para a sua existência, que caberia a ele aproveitar a oportunidade naquele momento ou somente após milênios. E o diálogo discorre. Mas o interessante é que aquele senador orgulhoso, vaidoso, prepotente e arrogante, que humilhava, que pisava nas pessoas, numa longa existência, no final da sua vida, no ano 79 depois de Cristo, cego do corpo físico já, nos momentos finais, após a erupção do vulcão Vesúvio, na cidade de Pompeia, aquele homem orgulhoso já não era mais aquele mesmo homem. Suplicando a sua serva, ele pede para que ela possa buscar a cruz, um pedaço de madeira que simbolizava a cruz de Jesus, dada por um cristão, para que eles pudessem ajoelhar-se e orar a Jesus. Como um homem da água para o vinho consegue modificar? Essa é a proposta quando Jesus nos traz, de uma forma psicológica, as bodas de Caná, em que Jesus transforma a água ao vinho. Todos nós somos pessoas que podemos nos transformar. Não existe incapacidade, não existe impossibilidade para aquele que crê, para aquele que ora, para aquele que persevera. Mas as distrações do mundo, às vezes entorpece, às vezes nos cega perante as mensagens da boa nova de Jesus. Mas se não for nesta, será numa próxima existência. Mas nós não podemos nos colocar como pessoas que não conhecemos a verdade. Quando entrarmos no mundo espiritual, não podemos nos queixar que, eu não sabia. Podemos, meus amigos, exercitar a humildade, sim. Podemos ser compreensível para com os nossos semelhantes. Podemos, sim, não levar desaforo para casa. Porque quantas pessoas ainda, com a falta da humildade, na prepotência se diz, eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Quanto trabalho essa alma tem que realizar ainda dentro de si. E Jesus espera, da mesma forma que espera por mim, espera para cada um de vocês, espera com aquela pessoa também. Cada um de nós aqui, Deus tem um propósito. Às vezes as nossas imperfeições rotula certas pessoas pela falta da nossa humildade. A visão do mundo espiritual é diferente da visão do mundo material, uma visão ainda contaminada pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Muitas vezes aquele que desprezamos, muitas vezes aquele que caluniamos, é o mais amparado pelos benfeitores espirituais. Porque diante do desprezo, porque diante da calúnia, se mantém resignado, trabalhando dentro de si a humildade. E os benfeitores espirituais nos
traz de forma bem afirmativa, afirmando que não é aquelas pessoas que têm a maior facilidade com o intercâmbio com o mundo espiritual, que são os bem mais vistos pelos bons espíritos, mas sim aqueles que são simpáticos a eles. E para ser simpático a eles, devem ser pessoas esforçadas, devem ser pessoas resignadas, devem ser aquelas pessoas que levam sim desaforo para casa. Ah, mas uma pessoa humilde é uma pessoa boba? É uma pessoa que fala assim para tudo? Não. Existe uma diferença entre a humildade e o orgulho. Quando alguém tenta me impor algo e eu não aceito, e eu ainda me revolto, eu não estou sendo humilde. Mas quando uma pessoa me incita a algo, um exemplo, eu sou uma pessoa que não faço uso de bebida alcoólica. Mas se uma pessoa vem e incita a mim, você tem que beber, você tem que fazer o uso, socialmente, ou o que seja, eu na minha busca da humildade, eu não devo ficar com raiva daquela pessoa. Eu não devo também aceitar o convite dela. Porque eu sou uma pessoa que tem o conhecimento que o uso do álcool me traz um malefício tanto para a minha organização física, como também para o meu ser espiritual. Eu não vou querer debater com ela tentando impor a minha opinião. Ele não perguntou a minha opinião. Eu simplesmente tenho que me manter no meu conhecimento e não aceitar. Quantas vezes nós somos colocados em condições de duelos, em qualquer circunstância, e nós nos mantemos sem revidar. Eis aí o trabalho que devemos realizar. Mesmo que dentro de nós ficamos enfurecidos, mas nós temos que evitar o revide. Porque é muito interessante quando naquela obra Paulo e Estevão, o primeiro discípulo de Pedro, nos diz que em nenhum momento nós devemos dar lado ao fermento da discórdia. Saulo de Tarso, aquele que posteriormente viera a ser Paulo, antigamente, foi aquele que ordenou a morte de Estevão através do apedrejamento. E com o seu ímpeto de orgulhoso, de ofender, de humilhar, infligindo penas verbais a Estevão, ele diz: a sinagoga tem 1000 meios de me fazer chorar, mas em nenhum momento poderá fazer que eu renuncie à mensagem de Jesus. Nessa mesma obra nós temos a mudança da água para o vinho. Saulo de Tarso, naquele livro Paulo e Estevão, vamos ver que quando ele entra dentro da casa do caminho, ainda cheio de si, com a sua pompa de sabedoria e um saber que tem limites. Isso vale para todos nós. Independente do cargo que ocupamos, independente dos estudos que adquirimos, nosso saber tem limites bem estreitos. Assim nos afirmam os benfeitores espirituais. Portanto, por que nos envaidecer do pequeno saber que temos? Saulo de Tarso, entrando dentro da casa do caminho, verifica aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas doentes e enfermas, e olha com um sentimento de desdém, de nojo até mesmo, buscando a agressividade perante um homem que trazia a mensagem da paz, infligindo a ele penas, 2 meses no calabouço, e após a morte pelo apedrejamento. Era um homem de cultura, mas não era um homem humilde, pois não possuía a paz. Diferentemente de Estevão, uma pessoa humilde economicamente, desprovida economicamente, mas uma alma de uma humildade gigantesca, que mesmo diante das agressões, se manteve sereno, se manteve em paz. Eis aí um bem-aventurado, um pobre de espírito. Mas esse mesmo homem que infligiu penas e instaurou as perseguições aos cristãos, se rendeu diante do Mestre Jesus.
Assim como cada um de nós que aqui estamos, de uma forma ou de outra, nós nos rendemos à mensagem do Cristo. É uma mensagem que aqueles que buscam nunca mais são os mesmos. Mesmo diante das aflições e das dores, ele busca lembrar do Cristo. Porque o Cristo é aquele que nos traz a paz. O Cristo é aquele que nos dá a esperança. No final da existência, após a transformação de Saulo para Paulo, já não era mais o mesmo homem. Diante da condenação que foi a morte pela decapitação, o soldado o diz que se sentia humilhado, que não se sentia bem, confortável naquela condição. Se lastimava pela escolha que tivera ele para infligir aquela pena, a morte àquele cristão. Que assim como se lastimava por ele, lastimava-se por Paulo. E Paulo diz que ele não era digno de lástima, porque naquele momento ele estava diante de ir de encontro com o seu mestre, com aquele que trouxera a palavra da verdade e da vida eterna. Enquanto aquele jovem soldado voltara para aqueles hediondos homens que colocavam penas cruéis para com os homens de bem. Quantos de nós, às vezes, diante de uma circunstância de perdoar, nós tentamos ofender além ainda aquela pessoa. Muitas vezes oprimindo, muitas vezes levando a pessoa a lágrimas através da nossa agressão. E nos sentimos mais fortes. Nós voltamos para aquele sentimento hediondo que nos afasta do nosso Mestre Jesus. Após a decapitação de Paulo, ele entra no mundo espiritual, pois a assertividade da imortalidade da alma estava diante dele mesmo. Mas por incrível que pareça, aquele homem que levava a mensagem do Cristo aos estrangeiros, aquele que falava em praça pública e era apedrejado, com o seu corpo semi-morto era jogado no meio do lixo, aquele que levava a mensagem do Cristo e era açoitado. Anos de dedicação à causa nobre do bem, à causa do nosso Mestre Jesus, entrava no mundo espiritual cego. A mesma cegueira quando ele teve no caminho de Jerusalém para Damasco, quando viu Jesus. Após breves instantes de reflexão, se levanta espiritualmente, mas ainda cego. E mesmo dessa dificuldade imposta a ele no mundo espiritual, quando ele volta ao grande lar, ele tem um grande aprendizado para consigo. Aquele que deseja servir a Deus deve mesmo diante das trevas manter a paciência, manter a calma e a serenidade. Lembrou daquele momento quando ele, na cidade de Damasco, um servo de Deus, aquele que ele mesmo fora para que pudesse retirar a vida dele, Ananias. Saulo estava indo em direção a Damasco para matar Ananias. E aquele mesmo que seria morto por ele, foi de encontro ao seu algoz para o curá-lo da vista, para restabelecer a sua visão. E eis que, diante dessa reflexão, em poucos instantes, ele pressente a presença de alguém próximo. Ele pergunta: quem és? Sou eu, Paulo, seu amigo. Ele ouve, ele reconhece a voz de Ananias, também agora no mundo espiritual. Paulo, um dia, Jesus me mandou até ti, para que pudesse restabelecer a sua cegueira. E hoje, Paulo, novamente, eu venho para restabelecer a sua visão, para que possa ver as verdades e as belezas da vida imortal da alma. Aquele homem orgulhoso, aquele homem que não possuía a humildade, entrara no mundo espiritual renovado. Quantos exemplos nós temos?
quantos esforços cada um de nós devemos nos empenhar, não para ser um Paulo de Tarso, não para ser um Pedro, mas ser cada um de nós, mas uma pessoa melhor do que aqui chegamos. Diante de tantas essas reflexões que a nossa doutrina espírita nos traz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles humildes, porque possuem a paz e a harmonia dentro de si. Que possamos buscar o refúgio do estudo, que possamos buscar o refúgio da oração, suplicando ao nosso Mestre Jesus o auxílio dos benfeitores espirituais para cada um de nós, para que possamos tornar-nos verdadeiros espíritas cristãos, sendo pessoas melhores a cada dia que passa. Porque as oportunidades de perdoar, a oportunidade de levar o pão, de acalentar, levar a palavra de otimismo, todos os dias vem de encontro a nós. Que possamos, meus amigos, refletir diante dessa mensagem, bem-aventurados os pobres de espírito, para que nós possamos adquirir essa simplicidade, essa humildade, e adquirir a paz que somente nosso Mestre Jesus pode nos ofertar. Diante das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, que o nosso Mestre Jesus possa ter de misericórdia e piedade para conosco. Se mesmo diante de professarmos a mensagem do Cristo, há tanta dificuldade, há tantas dores, longe do nosso Mestre Jesus, tombaremos no abismo, talvez da loucura e da deserção. Por isso, renovemos a nossa fé, que possamos refletir diante das nossas imperfeições e traçar uma meta, um objetivo superior para as nossas vidas, à semelhança desses homens do passado e da atualidade, que davam as suas vidas para levar a mensagem do Cristo. Que hoje não mais possamos dar a nossa vida, a morte, para a mensagem do Cristo, mas que possamos viver para levar a mensagem do Cristo. Que o amor de Jesus possa sempre estar conosco, hoje, agora e sempre. Agradeço o carinho e a atenção. E uma alma aflita e necessitada nessa noite, em busca de Jesus, procurou falar do seu evangelho de luz. Muita paz a todos.